está ele. No pedacinho que a galera gosta, Arthur Moraes, canal A Voz Celeste. Alô, Nação Azul, começando mais um Balanço Celeste na noite desta segunda-feira, cheia de expectativas sobre o Cruzeirão Cabuloso. Lembrando que eu falo em nome de Bravo Bet, a bet de quem é bravo de verdade. Supermercados BH, maior com você e todos os nossos parceiros do Rodapé Dinâmico. Bom, Vitória Cup acabou, o Cruzeiro já tá focado no jogo de domingo contra o Grêmio. É rumo aí, ó, buscando a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas o que a gente pode pegar de positivo aí dessa Vitória Cup? Na minha opinião, o que a gente pode pegar de positivo foi a entrega de alguns jogadores, de vários jogadores para ser mais exato, mesmo com as condições adversas. Quais condições são essas? Primeiro, o campo não estava lá aquela maravilha. O jogador não ia entrar ali, nem dividir bola com o argentino, sabendo que tem toda uma temporada pela frente. Então você viu que os jogadores estavam muito conscientes em relação a isso. Mesmo com o time argentino ontem entrando duro, entrando firme, você via que os jogadores estavam ali meio que pegando uma pilha, mas acabou que deu tudo certo, ninguém machucou. Deu pro Léo Jardim observar aí todos os jogadores para a sequência do campeonato. Para mim, partida espetacular do Fabrício Bruno, do Kaique e do Matheus Pereira. Perguntei ao Arthur hoje, Arthur, ontem na transmissão mesmo, né? Arthur, qual foi o seu jogador assim preferido? Quem mais destacou aí pra você? E é claro que o voto dele é incontestável, Lucas Silva. E eu também concordo, mas se referir a esses três jogadores aqui, Fabrício Bruno, Matheus Pereira e Kaique, porque os três jogaram muita bola, independente se o jogo valia ou não, eu vi um comprometimento desses três jogadores. E hoje no Balanço, meu amigo, nós temos um convidado mais do que especial. Retornou a casa ontem, já fez a primeira transmissão, ele é conhecido como Tsunami Azul. Geralmente o pessoal costuma dizer que com ele a bola não para. E eu já vou pegar o gancho e perguntar pra ele. Helder, não foge da pergunta, tá? Desses três jogadores que eu citei aqui agora, Fabrício Bruno, Matheus Pereira e Kaique, qual dos três você acha que jogou melhor aí? Lembrando que o Arthur já votou no Lucas Silva, né? Nenhum dos três que eu falei. Mas qual dos três, Helder, você acha que foi o melhor em campo ontem? E eu ainda vou dificultar essa pergunta. Sobre os reforços, você acha que está demorando para o Cruzeiro anunciar os tais reforços aí para compor esse elenco? Fala pra nós aí, meu amigo! Salve, salve, Nação Azul, que é Helder Ferreira, comigo a bola não para, grande Henrique Nezer, meu parceiraço aí de jornada. Meu querido, primeiro é um prazer imenso estar participando pela primeira vez aqui do Balanço Celeste ao seu lado, e as suas perguntas, elas não são difíceis de responder. A sua observação relacionada a Fabrício Bruno, Matheus Pereira e Kaique, ela tem muito sentido, até porque o Fabrício Bruno, diga-se de passagem, continua sendo um dos grandes destaques da zaga do futebol do Brasil. O Fabrício Bruno não é aquele zagueiro de jogo pequeno, não. É zagueiro de jogo pequeno, médio e grande. É um jogador assim que, quando ele está na zaga, eu tenho certeza que o goleiro Cássio, o próprio Vidjalba, as laterais do Cruzeiro, principalmente a lateral direita, com o William ou Fagner, se sentem mais seguros. Então o Fabrício Bruno é fundamental nesse time do Cruzeiro e ontem fez uma partidaça, apesar da fragilidade do adversário. O Kaique na lateral esquerda eu ainda acho fraco no que diz respeito aos grandes laterais que passaram pelo Cruzeiro. Mas o Kaique tem a crescer, é novo, é um jogador assim, voluntarioso, só que tem uma dificuldade muito grande no que diz respeito à marcação. O Kaique, ele se expõe demais ao ataque em determinados momentos e na maioria das vezes você pode perceber que o Vidjalba ou o Lucas Silva tem que ficar mais ou menos 70% ou 80% do jogo na cobertura do Kaique, que tem essa fragilidade. Eu tenho observado isso, não é de hoje. Ontem ele foi muito bem. Matheus Pereira fez o gol, deu alguns passes interessantes, e eu tenho uma opinião formada sobre Matheus Pereira, ou Henrique, que é o seguinte: é o camisa 10 que não veste a camisa 10, ele só veste a camisa 10. Ele não é aquele camisa 10 clássicos que nós estamos acostumados a ver. Certo dia atrás, eu estava vendo a reprise do jogo Cruzeiro e Palmeiras na Copa do Brasil de 1996 e a final da Copa Libertadores da América com Palinha e companhia
Nosso camisa 10 Palinha em 97. Eu vou confessar para você uma coisa. É o que a gente espera de um grande camisa 10. A qualidade técnica no passe, a presença diária, a facilidade de gols, o enredo de jogadas. E o Matheus Pereira, infelizmente, ele é esse camisa 10 limitado. É bom, tem talento, mas eu não vejo o Matheus Pereira com tanta unanimidade como um grande camisa 10. Eu acho que o Cruzeiro tem que contratar um camisa 10 de verdade. O Matheus Pereira é um excelente jogador, mas como camisa 10 ele deixa muito a desejar. Eu acho que a camisa 10 ela pesa demais. Camisa de Seu Lopes, de Alex, de Palinha antigo, de Palinha recente. Então eu particularmente tenho aí essas minhas observações relacionadas ao Matheus Pereira, mas torço que ele venha ver vídeos desses caras e entender por que a China Azul cobra tanto dele. Montijo recentemente, a Arrascaeta que viajou lá quase 24 horas para fazer o gol do título da Copa do Brasil em cima do Corinthians. Então o Matheus Pereira falta isso nele. Fazer aqueles gols decisivos, assumir a responsabilidade. Entende, minha linha de raciocínio? É isso que falta no Matheus Pereira. Qualidade técnica, ele tem, isso é indiscutível. Porém, não apenas qualidade técnica nós exigimos de um camisa 10. Principalmente nós cruzeirenses. Nós queremos um jogador que em determinados momentos do jogo carregue o piano. Outra coisa, o Matheus Pereira não é aquele jogador de grandes jogos. Não apenas qualidade técnica nós exigimos de um camisa 10. Principalmente nós cruzeirenses. Nós queremos um jogador que em determinados momentos do jogo carregue o piano. Outra coisa, o Matheus Pereira não é aquele jogador de grandes jogos. Na maioria deles o Matheus Pereira não se apresenta, o Matheus Pereira some. Quando a gente precisa, que o jogo está truncado, de uma quebra de linha, Matheus Pereira, infelizmente, em jogos grandes, Palmeiras, Atlético, Flamengo, Fluminense, Botafogo, esses times o Matheus Pereira não se sobressai. Apesar de que contra o Botafogo ele tem algumas sortes aí. Mas tirando o Botafogo aí, os grandes jogos, já tivemos várias finais de Campeonato Mineiro com o Matheus Pereira, no mínimo 2 ou 3 aí, e nós não fomos campeões mineiros com o nosso camisa 10 titular absoluto. O que falta no Cruzeiro é isso. E sobre a pergunta que você me fez relacionada aos reforços. Ô Henrique, eu prefiro que o Cruzeiro trabalhe aí, nesta cautela. Sabe por quê? Na época do Alexandre Matos, que pra mim foi sim uma grande figura para o clube, até porque Caio Jorge não estaria aqui se não fosse por intermédio dele, o Gabigol não estaria aqui se não fosse por intermédio dele, Matheus Henrique não estaria aqui, e outros jogadores. Erramos, mas erramos com o intuito de acertar. O Wallace, por exemplo, foi um dos principais jogadores da Europa em termos de desarmes. Talvez o principal lá do torneio, principal que disputou. E aí eu te pergunto uma coisa, ele veio aqui no Cruzeiro e não jogou ainda. Não jogou, não apresentou futebol. Foi um erro a contratação? Só foi um erro depois que ele chegou aqui. Até porque quando ele chegou aqui, a imprensa nacional e internacional questionou por que ele está indo para o Cruzeiro. Pedro Lourenço agora tem bala na agulha, trouxe um dos jogadores mais valorizados da Europa, enfim. Então não dá para ser leviano também. Eu ainda torço que ele venha apresentar o bom futebol que o trouxe à toca da Raposa. Agora, o que diz respeito às novas contratações, eu prefiro que o Cruzeiro trabalhe com essa cautela, sem se expor demais na mídia. O que mais querem, o que mais tem no nosso mundo é abutres querendo informações do Cruzeiro para atrapalhar até negócios. Eu penso assim também. Hoje quem está responsável direto aí pelo Departamento de Futebol do Cruzeiro é o Pelaipe. O Pedro Júnior é apenas aquele auxiliar que paga a conta, né? Estão trabalhando juntos ao lado do técnico Leonardo Jardim. Então o Cruzeiro hoje está trabalhando com sabedoria e profissionalismo. É isso. Não tem mídia mais vazada, não tem privilégios mais de informação. Não tem. O que mais existe na mídia hoje é especulação. É o que nós fazemos, é o que a gente escuta a informação aqui, liga para algum parceiro lá da Argentina, pergunta se tem algum interesse do Cruzeiro em jogadores argentinos. A gente vive assim, nós vivemos assim. Então, hoje o Cruzeiro trabalha de forma cautelosa. Hoje o Cruzeiro trabalha de forma inteligente. E eu prefiro que o Cruzeiro trabalhe assim, viu, Henrique? É o meu ponto de vista.
Entendo que os três foram ontem grandes destaques. Eu posso até colocar também Vidalba como uma grande figura no jogo. O Willian tentando inúmeras vezes ali, com muita garra, muita vontade. Percebe-se uma vontade até incondicional do Willian, talvez para retomar a sua posição de titular. O Caio Jorge, diga-se de passagem, é aquele cara voluntarioso, é o centroavante que nós gostamos de ter, muito parecido com o estilo de jogo do Marcelo Moreno, que o nosso centroavante, que é o Jorge, ele não se limita apenas em estar no ataque, ele vai para a defesa também, vai para o meio de campo, então é um jogador versátil. É isso que nós gostamos. Agora, enfim, é o que a gente espera aí, que esses jogadores permaneçam assim. Ok? É minha simples e humilde opinião, que é o de Ferreira, para o Balanço Celeste com o meu amigo Henrique Nezer, grande figura, super profissional. Comigo a bola não para. Foi mais um Balanço Celeste com Arthur Moraes. Canal A Voz Celeste.